Ô gente, Roberto Relubíscaro aqui. Embora o filme Extermínio 3, A Evolução, tenha distribuição e consumo maciço em termos globais, é o mais especificamente britânico dessa série de filmes aí, dirigido pelo Danny Boyle e roteirizado pelo Alex Garland, né? Porque nessa prestação, que é 28 anos depois que o vírus da raiva escapou lá do laboratório, a Inglaterra está quarentenada porque a Europa conseguiu se livrar do vírus, mas o Reino Unido não conseguiu. Ó, uma possível leitura isolacionista do Reino Unido aí em termos de Brexit que você pode fazer com relação a esse filme. Só que a comunidade mais específica mostrada no filme, ela está quarentenada dentro de um Reino Unido quarentenado, porque um começo da história se passa em uma ilha que só tem acesso para a ilha maior, que seria a Grã-Bretanha, durante períodos de maré baixa. E essa ilha existe, viu? Eles falam lá que é a Holy Island, Ilha Sagrada. Tem uma ilha sagrada lá no Reino Unido que é a Lindisfarne, Lindisfarne. Tinha uma banda de folk rock chamada Lindisfarne, né? Essa ilha, ela é simbolicamente famosa. Eu soletrei até porque você pode procurar no Google essas coisas. Ela é simbolicamente famosa porque tem toda uma conotação de guerra religiosa e também foi um ponto fulcral de invasão viking lá pelo século VIII, uma coisa assim. E um dos personagens que o garotinho depois encontra na estrada, lá no segundo, terceiro ato do filme, é um sueco. Um sueco que é mais do que um viking, né? Tanto é que ele, inclusive, menciona a palavra viking ali. Então, esse filme, que é o começo de uma trilogia, então ele não vai ter um fim em si mesmo, ok, eu tenho que aguentar isso. Esses filmes modernos parece que são feitos assim, né? Ele é bastante relacionado com coisas britânicas. Tem até mais coisas que eu vou falar, serão semi-spoilers, mas eu acho que para a pessoa tentar fazer teorias, se ela entender essas coisas, fica mais fácil para as teorias, né? Só que vou falar isso depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A última pessoa que você vai ver nesse filme é uma pessoa que se chama Jimmy e tem cabelos brancos, parece um albino, né? Esvoaçantes, uma cabeleira branca esvoaçante assim, chama Jimmy. E tem um pai, tem umas duas pessoas no filme que também chamam Jimmy. Quando eu olhei esse cara, ele parece um Jimmy da vida real mesmo, o Jimmy Savile, Jimmy Savile, que foi um apresentador famoso da BBC e que foi, depois que morreu, descobriram que ele era assim um abusador. Ele tinha uma figura paterna de liderança, né? Parecia um filantropo, tal, mas ele abusou de centenas de crianças até adultos. E um dos temas do Extermínio 3, na verdade, é a decepção com a figura do pai. Isso tá desde daquele prólogo que estão os menininhos, as criancinhas assistindo aos Teletubbies, que é quando começa, né, o vírus lá a atingir as pessoas. Lembra que, bom, primeiro que aquilo lá estabelece não só o começo da história, estabelece que aquela história pode ser bastante violenta, porque se não poupa nem criança, é porque o negócio, a bagaça é séria. Mas tem um dos menininhos que sai correndo, e aí ele vai pedir ajuda pro pai. O pai tá lá na igreja, né? O que o pai faz? Ao invés de proteger, dá um negócio para ele e não protege, meio que manda o garoto, não, deixa acontecer. Ou seja, é um pai que falhou. O que o pai tem que fazer com o filho? Não é proteger, segundo todo mundo diz, ele não protege. Tanto é que presta atenção no objeto que esse menininho recebeu nesse prólogo do pai e percebe que objeto que tem a última pessoa segurando. Você vai descobrir quem que é aquela pessoa. Então é uma pessoa que foi traída, vamos dizer assim, por uma figura paterna, tá? Bom, depois desse
dessa abertura, a gente tem lá então 28 anos depois, nesta comunidade lá na Ilha Sagrada em Lindisfarne, que é toda uma representação de, parece filme de horror folk britânico. Até os pedaços que tem suposto humor nesse filme é bem referencial britânico, tá? É, da história deles e coisas assim. Tanto é que, falando em história deles, o filme, volta e meia, o Danny Boyle coloca ali imagens de filmes antigos, militares. Tem o Henrique V, que é uma adaptação do Shakespeare, está inserida ali dentro, tem um monte de coisa. Bom, esse garotinho que é maravilhoso, ele carrega o filme nas costas, ele não fica nada a dever para os atores Ralph Fiennes, a galera que depois aparece. Esse menininho tá para ter o ritual de iniciação dele. E que é ir para a ilhona, vamos dizer continente, mas não é continente, né? Vamos dizer, sair de Lindisfarne e ir para a ilha maior, para a ilha da Inglaterra, e lá matar uns infectados, mas parece que neste filme eles falam zumbis, né? Mataram uns infectados. E é claro, ele idolatra o pai dele, e o pai dele é que vai levá-lo para lá. E aí a gente conhece no primeiro ato as regras daquela ilha, a parte iconográfica da religião, blá blá blá. E a gente conhece também que esse menininho tem a mãe. Beleza, eles vão, a gente conhece o que o pai dele acha dos infectados, a gente vê eles matando infectados. Quando eles voltam para a ilha, depois desse tour, né, dessa rito de passagem do menininho, o pai dele, nossa, meu filho fez isso, edulcorando a realidade. Veja como isso depois, essa criação de mito, criação de histórias, se reflete também no médico, né? No que se dizia do médico e no que ele realmente será. Médico é o do Ralph Fiennes lá na frente. Mas esse menininho, ele vai acontecer alguma coisa e ele vai ficar assim decepcionado com o pai. Olha então, quando esse menininho encontra aquela outra figura decepcionado com o pai, o que será que vai vir nas outras prestações dessa franquia, né? Desse extermínio. Bom, aí então o menininho sai em peregrinação para tentar achar uma cura para a mãe dele, que a mãe dele é super doente e tal. Então, o filme, bom, é claro, detratores podem acusá-lo de ser tonalmente irregular, e ele é mesmo, e de ter, sei lá, 2, 3 filmes dentro de um, né? Você tem uma história de amadurecimento, uma história de peregrinação para cura, e aí tem todo um pedaço que você pode ler da pessoa gerindo o seu próprio corpo, e aí, claro, eles vão encontrar pessoas, né? E também vai encontrar personagens no caminho, porque daí então vira essa história do garotinho atrás. Você fala assim, mas e os infectados? Então, 28 anos depois, os vírus. Depois a gente está vendo esse filme depois da pandemia, né? Os vírus sofreram mutação, então você tem mais de um tipo de infectados. Inclusive, eu achei muito legal um tipo de infectado, né? Que é o tipo alfa. Mas tem uma parte que nasce um bebê não infectado. Aí eu imaginei assim: o vírus que está em questão é o vírus da raiva, né? Então é possível nascer pessoas sem raiva. A raiva, o ódio, então é uma coisa adquirida no ambiente. E as pessoas não nascem raivosas. Sei lá, eu estou jogando coisas que a gente pode teorizar a respeito do filme. E eu só vi uma vez, e eu não sou grande fã dessa franquia. Eu vi o primeiro filme, o 28 Dias Depois, não me lembro de nada do segundo filme, nem sei se vi, e agora vi esse. E também nem sei se vou ver a segunda parte dessa trilogia sair em janeiro, né? Sei lá, pode ser que eu veja, mas não prometo, porque eu achei bem interessante. Tem gore, que a pessoa que gosta de gore vai ter. Eu achei até corajoso, no sentido de tentar mudar um pouco
o jeito da trilogia, né? Não ficar, sei lá, um filme de zumbi. São vários filmes. Eu achei mais interessante do que bom, né? Porque eu acho que tonalmente e tematicamente ele fica pulando, assim, né? Mas não me entediou em nenhum momento e eu achei bem bacana essas referências todas que podem ser feitas e fiquei até curioso assim para ver se eles vão endereçar, né, se eles vão falar sobre esses diferentes tipos de infectados e uma visão bastante diferente dos infectados, né? Não zumbis, são infectados que então eles também têm os seus direitos. E aí tem lá a parte do Ralph Fiennes, que provavelmente será expandida nessa segunda, né? Nas outras partes da trilogia. Acho que eu já dei uma dica no começo do vídeo. Esses filmes que não são contidos em si mesmo, né? De hoje em dia, essas trilogias e tal, isso me deixa um pouco incomodado. Eu sou velho, eu gosto de coisa que tem, né, assim, dos filmes. Pode ter final aberto, mas assim, tem que resolver em si mesmo. Esse, o final dele, quando o menino encontra alguém, eu falo, tá, ok, então eu vou ter que esperar o segundo filme para eu saber é, mais um pouco de informação, sendo que esse primeiro filme que eu tô vendo, ele me deixou só com questões, né? Ele fecha uma história, mas deixa aberto a outra. A história da mãe tá mais ou menos fechada. Então é assim, achei bem legal, achei bem corajoso, achei um filme tecnicamente bem feito, bonito de ver, cenários e tal, mas irregular, né? Muitos dos temas não são bem discutidos. Pode ser que sejam aprofundados nos dois outros filmes da suposta trilogia. Veremos. Pelo que eu estou sabendo, esse filme está dividindo opiniões, porque tem os fãs, não sei o que. Eu, como não sou fã, né, posso ver com, sei lá. Para mim foi interessante. Tchau.